Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 16 nós vamos ler. Louvado seja Deus por sua palavra que cantamos. Podemos sentir que o Senhor já está nesse lugar, manifestando-se em nosso meio. Vamos estar atentos ao que Ele deseja falar até o final desse culto. Nós vamos falar sobre crescimento espiritual, crescimento na fé, né? Como que nós podemos crescer na fé? Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Até aí, meus queridos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós te damos louvor, a honra e a glória, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo em nossas vidas, em nosso meio. Em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor nos dê vida a esta palavra, que ela seja vida em nossas vidas, que ela frutifique, Senhor, e possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, com essa palavra pujante em nossos corações, sabendo, Senhor, aplicá-la de acordo com o discernimento do Teu Espírito para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu havia dito, nós procuraremos falar sobre crescimento na fé. O que é crescer na fé, né? Todos nós temos uma noção, sabemos o que é fé. Para a maior parte da população, fé é crer, acreditar em alguma coisa invisível, venha ela de onde vier. Basta uma força acima da sua compreensão para você acreditar nisso, pronto, isso aí é fé. Para outros espertalhões, fé tem a ver com dinheiro, tem a ver com usar a sua fé e determinar para que você faça um investimento rentável no reino de Deus, e aí você pode ficar rico. Contudo, meus queridos, nós preferimos o conceito do escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova e a certeza das coisas que não se veem. Firme fundamento não é uma mera crença. Fundamento é aquilo que tem solidez, que é sólido, está na base, é firme, não se abala, não se desgasta, não se deteriora. Quando o fundamento é firme, queridos,
toda a estrutura é firme. Tudo aquilo que faz ficar sobre as bases permanece de pé, quando a base é firme. Fé é o que vem na base, é um firme fundamento. E firme fundamento do quê? Das coisas que não se esperam. A fé sempre se projeta em esperança para aquilo que há de vir, para aquilo que vai acontecer. E se ela é um firme fundamento, então ela precisa ser sobrenatural, porque para você ter firme fundamento sobre algo que está projetado para o futuro, que você não está vendo, é algo que só pode vir de Deus. Não precisa de fé para saber que uma planta vai crescer se você plantar. Não vai precisar de fé para você saber que se está trovejando, provavelmente vai chover. Isso é algo que nós detectamos pelos nossos sentidos, algo natural. Mas a fé em Cristo vai dizer que o doente pode ser curado, mesmo quando os médicos dizem que não. A fé é aquilo que vai te encher do Espírito Santo, vai te encher de uma paz, mesmo quando você estiver em guerras, mesmo quando você estiver passando por lutas e tribulações. Fé é aquilo que nos move a pregar o Evangelho, crendo que esta cidade vai ser impactada pelo Evangelho de Cristo. Coisas que se esperam. E certeza, a prova das coisas que não se veem. Fé, então, nos move em torno daquilo que a gente não vê. Sem fé não tem cristianismo, não tem milagre, não tem salvação de vidas. A fé é justamente isso. É você dar um passo em relação a Deus, mesmo sabendo que todas as circunstâncias são improváveis. Amém? Isso só pode vir de Deus. Nós agradamos a Deus quando temos fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é Espírito. Importa que nós nos acheguemos a Ele pela fé. E a fé em Cristo não duvida de nada daquilo que Ele pode realizar ainda hoje. Amém? Não devemos ter dúvida, não devemos deixar brotar em nosso coração nenhuma incredulidade. Mas há vários níveis que a nossa fé pode estar. Muitas vezes nós nos encontramos cansados, machucados, feridos, desgastados. Algumas situações fazem a nossa visão ficar embaçada. Talvez as suas lágrimas tenham embaçado a sua vista, o seu olhar em direção a Deus, em direção às coisas que são do alto. Talvez a sua fé não está totalmente pujante, porque o seu sofrimento tem ofuscado, talvez, a sua credulidade em Deus. Mas nessa noite o Senhor está renovando a sua vida. Nessa noite o Senhor deseja tocar no seu coração e fazer novas todas as coisas. O Todo-Poderoso está aqui para enxugar as suas lágrimas. Os discípulos pediram a Deus, mestre, pediram a Jesus, aumenta a nossa fé. Os discípulos não sabiam que não tinham fé suficiente, que precisavam de mais, que precisavam ter um contato mais profundo, uma intimidade mais profunda com Deus. E nós vemos que depois que eles pediram isso, eles realizaram obras grandiosas. Foram perseguidos, foram martirizados, mas realizaram obras miraculosas, grandiosas. O mesmo Pedro que disse, Senhor, essa palavra é dura demais, quem pode ouvir? Foi o mesmo Pedro que negou a Jesus por 3 vezes. Mas também o mesmo Pedro que com intrepidez pregou e alcançou 3.000 vidas para Jesus numa única pregação. Amém? Passamos por momentos de fragilidade, por momentos de depressão, por momentos de desespero, de não ter noção para onde ir, o que fazer. Mas a fé em Cristo nos leva a lugares mais altos. Talvez você tenha iniciado essa caminhada com Cristo e ainda não esteja vendo nada de extraordinário acontecer. Mas queridos, se você entregou a sua vida para Jesus, tenha certeza que o extraordinário já aconteceu na sua vida. Você foi salvo. Ninguém pode tirar a sua salvação. Ninguém pode levá-lo para o inferno. Jesus te perdoou. Ele te aceitou. Ele está preparando um lugar para você morar depois que essa vida toda se passar. Você foi salvo, foi liberto, e todas as coisas cooperam para o seu bem. Tenha certeza disso. Então, como que nós podemos fazer a nossa fé crescer? Ou como que a nossa fé pode crescer então, se nós estamos falando de fé? O texto que a gente leu dá alguns ingredientes
do versículo 1 até o versículo 6, nós vemos Paulo falando sobre unidade. Coisa simples que pode aumentar a nossa fé. Estar juntos uns dos outros pode aumentar a nossa fé. Nós desenvolvemos a nossa fé em níveis maiores quando nós exercitamos a unidade, quando nós estamos juntos. Você pode ser um cristão convicto, eu também posso ser, como sou, e ter uma dificuldade de congregar porque eu estou doente, ou porque acabamos de ter um filho, ou porque morreu um parente, ou por qualquer outro motivo circunstancial. Não significa que também sejam só os motivos graves. Há dias em que estamos extremamente cansados, não conseguimos levantar a cabeça de tão cansados que estamos. Isso é comum, isso é normal. Mas não há como você ser um cristão genuíno e não desejar viver em unidade, e não desejar viver juntos uns com os outros em congregação. O Evangelho é compartilhamento, como sempre nós falamos aqui neste púlpito. Então Cristo nasceu para morrer por nós e para que nós tivéssemos vida eterna. Por isso nós partilhamos o pão, por isso nós dividimos tudo o que nós temos. E não há sentido de partir o pão na Santa Ceia sem estar em comunidade. Não existe cristianismo sem comunidade. Pode existir regras, podem existir os rituais, a religiosidade, os estatutos, as assembleias, as votações, o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro e o secretário, mas sem vida cristã plena, sem congregação, não existe, sem o desejo de estarmos juntos. Amém, queridos? Que isso jamais falte em nós. Sabemos que entre nós há várias pessoas com problemas, pessoas doentes, pessoas que têm passado por momentos de fraqueza em sua fé, que possamos, ao invés de julgá-los, possamos orar pela vida deles. Estaremos entrando em contato essa semana ainda para fazer visitas. Precisamos estar juntos dessas pessoas que precisam de nós. No momento onde as pessoas têm os seus momentos de fraqueza, a melhor coisa do mundo é ter alguém para se apoiar, alguém que estenda a mão. É assim que nós devemos ser, assim que nós somos, assim que Cristo é. Aqui nós aprendemos a dividir as nossas cargas. Talvez a fé que ainda lhe falte seja a maior abundância do outro irmão. Talvez ele vai orar por você e você vai receber aquilo que Deus tem para te dar. Aqui as coisas acontecem, porque aqui o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Não digo aqui na igreja Palavra Viva, eu digo aqui em congregação, que pode ser aqui, pode ser na praça. Nós já vamos falar sobre essa questão do ritualismo e do clericalismo, que é algo que eu sou totalmente contra. Eu creio que onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, ali Deus está, e ali Deus é glorificado. Não exatamente se eu estiver falando das coisas de igreja. Veja bem, há uma diferença grande. Eu posso congregar com qualquer um de vocês em qualquer lugar dessa cidade, porque nós somos livres e o véu do templo foi rasgado de uma vez por todas, e nós temos livre acesso a Deus. Eu e vocês, todos juntos, em qualquer lugar, nós podemos adorar ao Senhor. Então, queridos, interessante como Paulo diz que há um só corpo, que é a igreja de Cristo, há um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, há uma só esperança para a qual nós fomos chamados. Que esperança é essa? A esperança da vida eterna. É uma só. Todos nós fomos chamados para uma esperança só. Temos um só Senhor, que é Jesus Cristo, uma só fé, que é a que nos move em direção a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É a mesma fé que eu professo, é a mesma fé que você professa. Um só batismo. Aí começam os evangélicos dividindo tudo, e os cristãos de maneira geral já fugindo da palavra e dividindo tudo. O engraçado é que todas as denominações se apegam a detalhes tão pequenininhos, tão ínfimos, tão religiosos, como mosquitinhos, que é a quantidade de água que você se batiza. Uns rebatizam o outro porque a água foi para a cabeça, outro rebatiza o outro porque mergulhou por completo. Queridos, a palavra é clara, o batismo é um só. Amém? Precisamos começar a quebrar esses paradigmas para que a gente viva em unidade verdadeira. Eu não posso dizer que eu vivo em unidade se eu rebatizo todo mundo que aparece na minha igreja.
Veio de outra igreja, meu irmão, você vai precisar se batizar de novo. Tudo bem, temos doutrinas diferentes, talvez algumas coisas são cruciais dentro daquilo que a gente acredita, a nossa forma de ver o Evangelho. Há denominações mais religiosas que talvez não nos encaixemos muito. Tudo bem, quem vier para cá vai aprender a viver como nós vivemos. Mas eu entendo que rebatismo é um absurdo, é um arrepio da palavra de Deus, é uma desobediência clara desse princípio bíblico. E outra, Jesus já vai falando mais, Paulo já vai falando mais, né? Um só Deus e Pai de todos. Esse Pai é sobre todos, ou seja, governa sobre todos os seus filhos. Não há autoridade humana que esteja acima de Deus. Ninguém está acima de Deus, nem o pastor, nem o bispo, nem aquele que acha que é apóstolo, nem o pastor, nem mestre, nem ninguém está acima de Deus, da sua palavra. Amém? E esse Pai age por meio de todos. Olha o que Paulo diz aqui: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, ou seja, aquele que usa a todos, fala por intermédio de todos quem? Da sua igreja, daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Ou seja, meu querido, você pode ser boca de Deus, Deus pode falar por seu intermédio. Amém? E esse Pai também age em todos, ou seja, individualmente em cada crente. Ou seja, Ele está sobre nós, Ele nos usa por meio de nós e age em nós. Ou seja, nós somos transformados para ajudar a transformar este mundo e as pessoas que estão à nossa volta, e todos nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Amém? É tão simples, queridos. Como viver bem numa comunidade, então, seja local, seja com outros crentes, seja com qualquer grupo de pessoas cristãs que vivem juntas. Primeiro de tudo, não pode faltar humildade. Um não pode se achar melhor do que o outro dentro da casa de Deus. E eu digo casa de Deus por uma força de expressão. A casa de Deus sou eu e você. Mas dentro dos nossos ambientes, um não pode se achar melhor do que o outro. É claro que eu sei algumas coisas que você não sabe, outros sabem coisas que eu não sei, e aí nós vamos ensinando e aprendendo, mas isso é realizado de forma natural. Isso não é dificultoso para se colocar na posição de aprender aquele que precisa. Como também não é dificultoso para aquele que sabe ensinar não fazer isso de forma a oprimir o outro. Amém, queridos? Então, vivendo bem em comunidade, temos humildade. Outra coisa que não pode faltar é mansidão. E ser manso não é falar sempre baixinho, ter sempre um rosto angelical, porque às vezes rostos angelicais e falas mansas podem também esconder sentimentos facciosos, motins e toda sorte de traições. Não é disso que nós estamos falando, é de conteúdo, não é de forma. Pedro era um cara, não vou dar o exemplo de Pedro, talvez ele não fosse tão manso, mas a palavra de Deus diz que Moisés foi o homem mais manso da terra, talvez pela sua paciência em aguentar aquele povo judeu, idólatra, um povo difícil. E mesmo assim nós vemos Moisés esbravejando às vezes com o povo, ferindo a rocha, se irritando. Mansidão, querido, é ser tratável, não é falar baixo, é ser tratável, ser obediente, ter um espírito de servo. Isso é ser manso, é ser como Cristo era. Cristo, sendo Deus, não usurpou tomar o lugar de Deus enquanto era homem. Enquanto estava nessa natureza humana, em tudo se submetia ao Pai. E sofreu até a morte de cruz. Então a mansidão sempre anda ao lado da humildade. Outra coisa que Paulo fala aqui é suportando uns aos outros em amor. E do grego, anekomai significa dar suporte. Então suportar não é assim aturar, porque tem que aturar aquele irmão chato, aquela irmã chata na igreja.
aquela irmãzinha difícil, aquela que costuma dar um trabalho para o pastor, né? Ou a ovelha negra da igreja, da família, né? Toda igreja tem um, né? Aqui não temos, graças a Deus. Todas as ovelhas são uma bênção. Não tem ovelha negra nesse lugar, graças a Deus. Mas suportando uns aos outros em amor significa dar suporte, evitar que o outro caia, dar a mão. Suportando significa tolerando também as dificuldades do outro, prestando auxílio. É claro que para aquele que falta bom senso, há uma forma de você admoestar, há uma forma de você exortar, mas justamente esse dar suporte não é deixar cada um viver da vida como quiser, não é isso, mas é ensinar com amor, suportando em amor. Outra coisa que Paulo fala é procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vínculo da paz. Querido, onde há divisão, briga, dissensão, não há paz. Nós vemos tantas comunidades rachando por causa de briga, por motivos tão pequenos, às vezes por motivos financeiros, às vezes por motivos de ego, às vezes por microfone mais baixo do que o outro que está alto. Brigas são geradas em ambientes eclesiásticos que deveriam ser um reflexo do ambiente que deveria haver entre cristãos. Então, queridos, não há paz onde há sentimento faccioso, contenda, briga. Outra coisa que nós devemos entender é que as nossas diferenças são propósito de Deus, não são motivo para competição, ou não são motivo para separações entre nós, são motivos para que a glória de Deus se manifeste. Está lá em Efésios 4:7, nós lemos: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Se eu sou diferente de você, é porque eu recebi uma medida diferente da graça. Somos melhores do que o outro? Não, somos diferentes. Glória a Deus, as diferenças são propósito de Deus, porque nós não somos iguais. Deus não age em quadrados. A palavra de Deus diz que nós somos pedras de um edifício. Ou seja, também não vamos nos enganar de saber e achar que eu sozinho sou igreja. Eu sou parte da igreja, eu sou um membro da igreja. Se você corta um membro do corpo, ele perde a vida, gangrena. Se você garroteia uma veia e deixa o membro ali, ele perde a vida, gangrena, enfim, apodrece. A palavra de Deus diz que nós somos pedras do edifício. Ou seja, a igreja é realmente igreja quando nós estamos juntos. Eu sou parte da igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo age em mim, claro. Mas eu e você somos igreja. Amém, queridos? Porque não existe igreja do eu sozinho. Amém? Nós sempre falamos isso. Então cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. É por isso que Deus chamou alguns no passado para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, pastores e mestres. Aqui a teologia se divide por completo para saber se tem pastor e mestre, ou se todo pastor é mestre. Isso também é pelo em ovo, isso não interessa. São tantas coisas que a gente se perde, sendo que a palavra de Deus é tão simples. Deus usa cada cristão com essa função. Paulo não está falando aqui, se uma coisa que eu posso entender desse texto é que Paulo não está falando aqui de patentes hierárquicas. Na nossa opinião, Paulo está falando de funções. É tão simples, a igreja primitiva não era institucionalizada. Eu creio que foi um grande erro da igreja institucionalizada colocar essas funções como ofícios hierarquizados, carimbando: você é evangelista, você é pastor, eu reconheço você como apóstolo, sei lá o que. Queridos, o evangelho não é assim. Não somos carimbados, nós somos reconhecidos por Cristo.
como nós somos. Alguém que tenha o título de evangelista, ordenado como evangelista por uma determinada instituição, se ele não evangelizar, se ele não tiver o seu ministério voltado para essa área, ele vai ser qualquer outra coisa, talvez um excelente pregador, um cantor, um pastor, se ele cuidar de gente, mas evangelista ele não vai ser. Pouco importa o título que a instituição dê, a função é que faz a diferença. Mestre é quem tem o dom de ensinar, não precisa de um reconhecimento de uma instituição. Essa burocratização e organização hierárquica tem muito mais a ver com manutenção de poder e formação de opinião, mas o Evangelho de Cristo não é limitado a essas hierarquias humanas. Infelizmente, a gente, olhando a história da igreja ao longo dos séculos, nós vemos que alguns erros poderiam ter sido consertados, mas acabaram sendo continuados. Então fica para nós um desafio a voltarmos para a essência da igreja primitiva. Então, se algum aqui entre nós que tenha o dom de ensino, amém, creio que você é um mestre, de acordo com Efésios 4. Aquele que cuida de gente, é óbvio que há na organização da nossa igreja o pastor que responde pela igreja perante o externo, né? É uma referência. Mas veja, você pode ser usado em qualquer função dessas que estão aqui. Amém, queridos? Seja evangelista, seja qualquer uma delas. Não existe patente hierárquica. Isso tudo quem inventou foi Roma, e nós acabamos não dissolvendo isso na reforma protestante, talvez. Posso estar equivocado nesse meu ponto de vista, mas assim que eu vejo o Evangelho, é muito mais simples do que nós imaginamos. Amém, queridos? Jesus não idealizou uma igreja institucional com o CNPJ. Isso tudo serve, essa estrutura toda deve servir à igreja de Cristo verdadeira, que é o corpo de Cristo. Mas muitas vezes nós somos escravos da instituição e nos esquecemos de ser igreja de verdade. Amém? Que isso possa servir para nós refletirmos. Outra coisa que podemos fazer para aumentar a nossa fé é exercitando a fé. Está lá nos versículos 7 a 11. Nossa vida com Deus é prática, como nós sempre falamos aqui. Nós temos doutrina, nós temos explanação da palavra de Deus. Só que isso não é objeto de estudo, não é um estudo de caso, isso é prática. Nós estudamos a palavra de Deus para praticar ela todos os dias, é para saber o que Deus está falando com a gente. Fé é a mesma coisa, nós devemos exercitar a nossa fé. Quando a gente está com uns quilinhos a mais, eu fui viajar, me surpreendi com 1,5 kg a mais. A gente vai viajar, fica 2, 3 dias, engorda 1,5 kg a mais, é grave a situação. Não é fácil. Mas, o que a gente faz para emagrecer? Exercício físico. Aí eu chego naquela medida que eu gostaria, só que eu quero ficar um pouco mais tonificado, talvez, um pouco mais em forma. O que eu faço? Mais exercício. Fé é a mesma coisa. Nós recebemos de Deus a fé salvadora, para que nós o aceitemos como nosso Senhor e nosso Salvador. Só que a gente não pode parar por aí. Não se contente com a fé da sua conversão. Deseje conhecer mais o Senhor, cada dia, dia após dia. É por isso que no versículo 13, lá do texto que nós lemos em Efésios 4, diz que devemos chegar à unidade da fé. Então me parece claro que há estágios na nossa fé, até que cheguemos à unidade da fé. Quer dizer, vamos exercitando a nossa fé diariamente. Paulo também nos adverte lá no capítulo 6, quando nós falamos da armadura de Deus, a nos usarmos o escudo da fé para resistir aos dardos inflamados do inimigo. Querido, você vai vencer a batalha com fé. Amém? Cada um é cada um, mas tenha certeza de uma coisa: Deus não tem favoritos. Deus não prefere aquele que está em evidência. Deus não prefere aquele que trabalha mais visivelmente. Deus se agrada de corações quebrantados e de fé. Diante do problema, não murmure, tenha fé. Ore mais, agradeça mais, peça mais experiências com Deus. Quando a sua fé for provada,
cresça na fé, não seja reprovado. Amém? Paulo se preocupa com essa comunidade de Éfeso, porque ele queria que a fé deles produzisse crescimento. Ele exorta aqueles efésios a não serem mais como meninos, como crianças na fé, que talvez um dia eles tenham sido. Paulo aqui não está falando sobre o coração puro de uma criança que nós devemos ter, não. Paulo fala da infantilidade espiritual, da ingenuidade, está falando da fé firme em contraposição a uma fé frágil, a uma fé que não é estudada, que não é aprofundada, aquela fé que não é firme, não é consistente. Mas isso não é coisa só do nosso tempo, né? Vemos que hoje, infelizmente, a igreja brasileira, ela tem crescido assustadoramente, em extensão como de um oceano, mas em profundidade como a de um riacho. Isso é porque talvez falte um retorno às Escrituras, um retorno, um apego a esta palavra e à fé verdadeira em Cristo, sem artifícios, sem barganhas com Deus. Mas isso não é coisa só do nosso tempo, né? Nessa época do Novo Testamento também tinha ventos de doutrinas estranhas. Tanto é que os evangelhos foram escritos para combater as doutrinas falsas, né? Então Paulo nos adverte que sejamos adultos na fé, que sejamos constantes na fé. O inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, ele adora um crente instável. Estando no mundo às nossas voltas, o inimigo deseja fazer a gente cair. Orar e vigiar devem ser as nossas ações quando o assunto é fé. E fica a questão para nós essa noite: como anda a nossa fé? Como que está a sua fé? Como que está a minha fé? Precisamos estar atentos aos sinais, estar ligados, orar e vigiar. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai querido, nós te damos glória, graça e louvor por esta palavra que nós lemos, que teu Espírito Santo ministrou aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos crescer, Senhor, em fé. Nós queremos que a nossa fé seja aumentada, Senhor. Assim como aqueles discípulos oraram ao Senhor, pedindo que a fé deles aumentasse, nós oramos nessa noite: Senhor, aumenta a nossa fé. Nós queremos ver coisas extraordinárias, nós queremos realizar coisas extraordinárias, nós queremos ver a Tua mão agindo por meio de nós. Mas isso nós temos certeza que não será automático, a não ser que nós paguemos o preço de estarmos em santidade. Nos ensina a Te buscar, nos ensina, Senhor, a Te servir. Nos dê, Senhor, amor pelas vidas que estão perdidas. Nos dê, Senhor, uma responsabilidade, um amor pela Tua palavra. E agora neste momento nós também pedimos e intercedemos por todos aqueles irmãos da nossa igreja, Senhor, que estão fracos na fé. Senhor, em nome de Jesus, não precisamos chamá-los aqui à frente, não precisamos, Senhor, que haja uma exposição, mas o Senhor sabe, o Senhor sonda, e nós como igreja, nós desejamos interceder por eles neste momento. Seja motivo de saúde, Senhor, seja motivo de pecado ainda não confessado, seja qualquer motivo que for, Senhor, em nome de Jesus, coloque as suas mãos sobre a nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor revele aquilo que está oculto, que o Senhor possa, Senhor, dar ânimo, Senhor, aos corações, vontade de Te seguir, de Te servir, de estarmos juntos em congregação. Que não falte em nós um espírito ajudador, que dá suporte uns aos outros, nos ensina a sermos assim, Senhor. Tira de nós, da nossa mente, todo julgamento, todo pré-julgamento das nossas realidades estabelecidas, que geralmente desejamos transportar para as outras pessoas. Não permita que nós sejamos assim. Nos ensina a termos mansidão, humildade, domínio próprio. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida dos nossos irmãos.
Abençoa a saúde daquele que está enfermo. Abençoa, Senhor, a vida espiritual daquele que está caindo, Senhor. Aquele que está quase tropeçando na tentação. Que o Senhor possa livrá-lo, Senhor, agora em nome de Jesus. E que o Senhor possa fazer-nos crescer nesta palavra dia após dia. Queremos, Senhor, fazer diferença no mundo em que nós estamos. Em nome de Jesus, oramos e agradecidos. Amém. Amém. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Louvado seja Deus.